O trono vazio. Introdução. O choque de realidade. Nos ensinaram, desde as primeiras lições de catequese ou escola dominical, uma narrativa de vitória jurídica, a ideia de que, no início, Adão era o representante legal de Deus, mas ao falhar, entregou as chaves da terra ao adversário. A conclusão dessa história sempre foi que Jesus, o último Adão, veio para retomar esse domínio. Dizem que, na cruz, o contrato foi rasgado e Jesus tornou-se o novo proprietário legal do planeta. Mas eu convido você a fazer um exercício de honestidade intelectual agora. Olhe ao seu redor. Observe as manchetes dos jornais, o funcionamento da economia, a crueldade da natureza e a estrutura do poder político. Se o dono do mundo é um mestre de paz, justiça e amor sacrificial, por que a escritura do planeta parece estar nas mãos de forças completamente opostas? Por que o caos domina e a injustiça é a regra, não a exceção? Hoje, vamos mergulhar em uma perspectiva que o dogma tradicional muitas vezes evita, a de que, na prática e na teologia profunda, Jesus não exerce o senhorio sobre este mundo físico. Vamos entender por que a Terra não tem um gestor divino e por que, apesar da cruz, não estamos sob o jugo de Jesus. Bloco 1. O reino que não é daqui. A prova mais contundente de que Jesus não é o dono da terra, e nem pretendia ser nos moldes humanos, veio da sua própria boca em um dos momentos mais dramáticos da história. Imagine a cena: Jesus está diante de Pôncio Pilatos, o representante da maior potência política e militar da época, o Império Romano. Pilatos o questiona sobre sua autoridade, e a resposta de Jesus em João capítulo 18, versículo 36 é definitiva: o meu reino não é deste mundo. Se o objetivo central da missão de Jesus fosse reaver a propriedade administrativa de Adão, ele teria estabelecido ali mesmo uma nova ordem mundial. Ele teria tomado as rédeas da política, da biologia e da geografia. Em vez disso, ele fez algo que confunde a lógica religiosa: ele partiu. Ele abdicou de qualquer trono material em favor de uma realidade espiritual e transcendental. A cruz não foi um contrato de compra e venda de imóveis planetários. Foi, na verdade, um manifesto de libertação individual. Ao dizer que seu reino não é daqui, Jesus retira a divindade da gestão do cotidiano. Ele deixa o planeta exatamente como ele é: um sistema autônomo, uma engrenagem que gira sem a necessidade de um dono sentado em um trono físico intervindo a cada batida de coração. Bloco 2. O sistema de Azatan, o dono de fato. Muitas pessoas tentam suavizar as palavras bíblicas, mas a Escritura é brutalmente honesta sobre quem realmente dá as cartas no sistema atual. Jesus e os apóstolos não se referem a Satanás como um invasor derrotado que está apenas de passagem. Eles o chamam de o príncipe deste mundo ou o Deus deste século. Precisamos olhar com seriedade para a tentação no deserto. Quando o adversário mostra a Jesus todos os reinos do mundo e diz: toda esta autoridade e a glória destes reinos me foram entregues, e eu as dou a quem eu quiser, Jesus não o desmente. Ele não diz: você é um mentiroso, a terra é minha. Ele apenas recusa a oferta. Isso nos leva a uma conclusão perturbadora: o mundo físico e social opera sob uma lógica que é a antítese de Jesus. O sistema mundial é movido pela força, pelo acúmulo, pelo ego e pela dominação. Esse é o jogo de Satã. Conciliar esses textos é entender que Jesus não tomou o escritório de volta à força na ressurreição. Ele permitiu que o sistema antigo continuasse rodando sob as leis do adversário, enquanto oferecia uma saída de emergência opcional para o espírito humano. Legalmente, na prática do dia a dia, as engrenagens da sociedade ainda rangem sob o sistema do príncipe deste mundo. Bloco 3. A neutralidade da natureza e o silêncio de Deus.
Um argumento comum para o senhorio de Jesus é o controle sobre a natureza. Mas, novamente, a realidade nos confronta. Se Jesus fosse o dono atual e ativo da gestão terrestre, as leis da física seriam extensões da sua benevolência. No entanto, o que vemos é uma neutralidade absoluta e, às vezes, aterrorizante. A gravidade não escolhe quem é justo ou injusto, ela simplesmente atua. O vírus não para diante de uma oração fervorosa, ele segue seu código genético. O tsunami não desvia de uma aldeia de órfãos para atingir um deserto. Não estamos sob um jugo divino constante que ajusta as variáveis para o nosso conforto ou segurança. Estamos entregues à nossa própria sorte, à biologia e ao tempo. A ideia de um Jesus gestor ou Jesus proprietário morre quando percebemos que a humanidade é a única agência real que altera o destino do planeta. Nós poluímos os oceanos e nós temos que limpá-los. Nós criamos guerras e nós temos que terminá-las. O trono da Terra está vazio de intervenções mágicas. Ele é ocupado pela vontade humana, que na maioria das vezes, prefere operar dentro daquele sistema de egoísmo que definimos no bloco anterior. Se Deus é dono de algo, Ele é o dono do silêncio, deixando-nos a responsabilidade total sobre o chão que pisamos. Bloco 4. A falácia do já, mas ainda não. Para tentar salvar a ideia de que Jesus é o rei da terra, a teologia clássica criou uma muleta intelectual chamada o já, mas ainda não. Eles dizem que Jesus já reina, mas que seu reino ainda não se manifestou plenamente. Mas vamos ser sinceros, na lógica de qualquer governo, um rei que não exerce autoridade prática, que não protege seus súditos das leis da física, que não dita as regras da economia e que permite que um sistema oposto escravize a maioria da população, é um rei apenas simbólico. É um monarca de papel. A soberania que experimentamos hoje é puramente secular e material. A morte na cruz pode ter tido um valor espiritual imensurável para a alma, mas para a política de Brasília, para os mercados de Nova York ou para a biologia de uma célula cancerígena, absolutamente nada mudou após o domingo de Páscoa. O mundo continua sendo o território das forças que Jesus explicitamente rejeitou. Ele não tomou o domínio da terra, ele apenas provou que era possível não ser dominado por ela. Conclusão: a liberdade assustadora. Afirmar que Jesus não é o dono da terra não é um ataque à sua figura, mas uma constatação da realidade, paradoxalmente, um elogio à liberdade que ele nos deu. Ele não nos impõe seu jugo. Ele não é um ditador celestial que comprou o planeta para nos transformar em servos automáticos. Ele nos deixou a sós. A sós com nossas escolhas, com as leis da física e com o sistema sedutor de Satã. Ele nos deixou aqui para vermos o que faremos com a nossa existência sem uma babá divina. A Terra não tem um monitor metafísico fazendo a manutenção dos nossos erros. Ela é um campo de batalha de vontades humanas. A cruz não comprou o planeta, ela nos deu a clareza para entender que este mundo tem um príncipe cruel e que nós temos a liberdade de escolher um caminho diferente, mesmo vivendo em um território que, por padrão e por sistema, ainda não pertence a ele. O trono da terra continua disponível, e talvez o maior erro da religião seja tentar colocar Jesus nele, quando ele claramente preferiu a liberdade do espírito ao domínio sobre o barro.